Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, canal que conecta você à sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Então, hoje nós vamos fazer uma leitura especial aqui para vocês, né? Vamos fazer uma leitura da alma, vamos canalizar aqui umas energias que estão no seu inconsciente e vamos trazer aqui as informações que a espiritualidade quer passar para vocês no dia de hoje, tá bom? Então, é uma leitura onde nós vamos trabalhar o tarô como ferramenta de transformação, trazendo as energias do momento, das energias que estão nas sombras. Revelando essas sombras, nós conseguimos transmutar, transformar e, consequentemente, a gente consegue ir em direção à iluminação, à luz, à expansão da consciência. Tá certo? Então, se você chegou até esse vídeo e não foi por acaso, eu tenho certeza que o tarô, a espiritualidade tem uma mensagem para que vai ser muito importante para você integrar as suas energias no dia de hoje, se alinhar com o seu propósito, com a sua missão, se alinhar com seus sonhos, com seus objetivos no dia de hoje. Tá bom? Lembrando que nós temos como propósito aqui nesse canal usar a ferramenta de tarô não somente como uma ferramenta de adivinhação, mas uma ferramenta que vai te ajudar no seu autoconhecimento, na expansão da consciência e na iluminação, né? Que é o que nós buscamos, ascensão espiritual. Ok? Então, vamos então para a leitura, para que a gente possa analisar aqui os aspectos mais importantes. Tarô, uma ferramenta de transformação, de autoconhecimento e expansão da consciência. Vamos usá-lo da maneira correta, né? Não que seja errado usar para adivinhação, né? Se bem que nessa nova era, como eu estou sempre explicando para vocês, a adivinhação ela está muito defasada, porque as energias estão muito oscilantes, estão muito voláteis, então não tem mais como a gente prever situações que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 3, não tem como mais fazermos isso por conta da velocidade do tempo, né, da transição planetária que está acontecendo, das energias voláteis, de como nós estamos emocionalmente, mentalmente, né, e também tem toda aí uma questão energética envolvida. Tá? Então, por isso nós temos que agora aproveitar, porque antes nós aproveitávamos o 5% do que o tarô pode nos oferecer. E agora, eu estou aqui com esse chamado especial aqui no meu canal para nós resgatarmos a origem, a raiz, né, do tarô como ferramenta de autoconhecimento e despertar da consciência, porque foi para isso que ele foi criado. Né? O tarô é uma ferramenta muito, muito antiga, milenar, que está há muito tempo no nosso meio, mas que infelizmente aí quando adentrou na Europa no século XV para cá, foi usado apenas como uma ferramenta adivinhatória. Então, é como se ela estivesse sendo subutilizada. Nós não estamos aproveitando a totalidade do potencial da ferramenta. E nós vamos resgatar isso aqui. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, para que você já entre nessa jornada comigo da nova era do tarô. Essa nova abordagem, né? Essa renovação da abordagem do tarô, porque a gente precisa resgatar isso, tá bom? Vamos lá, então. Se vocês precisarem de mais tempo, vocês pausam o vídeo para escolher opção 1, grupo 1, cristal vermelho, opção 2, cristal transparente, tá? Para que você possa aí receber a sua mensagem. Nós vamos fazer a leitura tétrade, que eu chamo, que é a leitura 4D, das 4 dimensões. Eu vou estar ensinando isso no curso de tarô, que estão com as inscrições abertas, curso de tarô consciencial terapêutico, o link do WhatsApp está na descrição do vídeo, para mais informações, tá? Então, vamos ver aqui para você, grupo 1, cristal vermelho. Então, vamos canalizar aqui, vamos ver como está o seu campo energético hoje. Gina, não vai falar de relacionamento? Eu vou falar muito mais do que de relacionamento. Eu vou falar da sua área amorosa, das energias da sua área amorosa, para a gente entender o que você pode fazer para estar movimentando aí sua energia na sua área amorosa, profissional, financeira, etc. Tá bom? Vamos ver. Olha só a carta da torre. Tá vendo? Desconstrução de crenças. A gente precisa desconstruir as velhas crenças. O tarô, a pessoa entra aqui na leitura, eu tô falando, a pessoa, mas você não tá lendo as cartas, não tá lendo. Vamos analisar o que está sendo dito,
né? É a leitura de autoconhecimento, é leitura para autoanálise, uma leitura para que você possa. É uma leitura do seu inconsciente, do que está no seu inconsciente, do que está né, da sua alma, para você se entender melhor. Vamos ver então. Primeira carta, carta do carro. Vamos ver então aqui o que mais. Carta dos amantes. Vocês estão muito duais, né? Muita dualidade aqui. Tanto a carta do carro quanto a carta dos amantes fala de uma dualidade, de uma escolha, de uma necessidade de tomar decisão nesse momento. O grupo 1 é carta da lua. Tem algumas ilusões aqui nesse processo que vocês estão vivendo nesse momento. Existem alguns medos, algumas inseguranças, algumas incertezas. Sabe qual é o maior problema do ser humano nesse momento? Quando eu falo assim do ser humano, na história da nossa humanidade, nosso maior problema no momento chama-se medo. E aí o medo, ele paralisa as pessoas. O medo do desconhecido, o medo de tomar uma decisão, de fazer escolhas erradas, o medo. E o medo está nos paralisando, o medo está nos colocando, até pelo próprio cenário da humanidade em geral, né? Violência, tudo. Porque quando a gente fala do medo, a gente está falando da vibração, da energia, da frequência do medo, que está espalhada por todo o planeta nesse momento. Então, nós temos guerras em andamento, nós temos, né, violência que está muito evidente. Então, por si só, essa vibração está ativada em cada um de nós. Aí nós temos o cenário macro, mas também nós temos o micro. O macro é o que está acontecendo no mundo, no planeta, com a humanidade num todo. E o micro é aquilo que está acontecendo internamente dentro de mim. Então, nós estamos dificultando o nosso dia a dia, digamos assim, por conta dos nossos medos. Então, eu pergunto para você, qual é o seu medo hoje? Qual é o seu medo? Se você precisa fazer uma escolha e tomar uma decisão, qual é o seu medo? Você se pergunta, se questiona, senta em algum lugar, pega um papel, uma caneta e começa a escrever quais são os meus medos nessa situação. E aí você se coloca num pior cenário possível. Nossa, Gina, que horror. É assim que a gente encara os desafios. Então, por exemplo, se eu tomar essa decisão, se eu fizer isso, o que de pior pode acontecer? Porque quando você se coloca no pior cenário, aí você consegue se visualizar no pior cenário e você vai conseguir se visualizar se você vai ser capaz ou não de dar conta dessas consequências da escolha, da decisão que você fizer. Mas o que o ser humano tem feito? Por evitar, porque assim, isso tem a ver também, gente, com ilusões que nós carregamos a respeito de achar que não existem consequências. Em qualquer escolha que você fizer. Eu estou aqui parada nesse lugar. Eu tenho um preço. Eu vou pagar um preço. Eu estou aqui parada, eu pago um preço. Para eu sair daqui, eu tenho que pagar um preço também. Então, qual é o preço que você quer pagar? O preço de ficar ou o preço de fazer uma escolha e sair do lugar de onde você está e fazer aquilo que você quer fazer? Então, se eu sigo, como nós vamos estar sempre trabalhando aqui no canal, o processo de individuação, que é o processo entre alma e ego. Carta do carro, tá vendo? Uma esfinge branca representando a nossa alma. E a pretinha aqui, a negra, não pode falar preta, né? Negra, representando as sombras, representando o ego. Porque as nossas sombras, está ligada ao nosso ego. Então, a gente precisa desconstruir. Lembra que nós falamos da torre? A gente precisa desconstruir as crenças. Carta da Justiça. A gente precisa desconstruir as crenças de que, as sombras eu tenho que evitar as sombras. E aí a gente fica com medo das sombras. A Lua também fala das sombras do inconsciente, dos medos que nós carregamos. E esses medos, eles são crenças. E muitas dessas crenças que nós carregamos não são reais.
Elas são imaginárias, elas são idealizadas, elas são coisas que nós aprendemos com outras pessoas que não é real. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender? Então, por exemplo, o carro é o chamado para você tomar uma direção, para você ter um foco. A carta dos amantes, fazer uma escolha. Porque quando o ser humano vive com um pé, como dizia minha mãe, um pé lá e outro cá, né? Um pé de um lado, um pé de um lado, você fica em dualidade, você fica fragmentado. E quando uma pessoa caminha fragmentada, quando ela não sabe exatamente qual a direção, ai meu Deus, um dia ela acorda e fala, ai meu Deus, eu queria tanto fazer algo, ai nossa, eu queria tanto realizar meus sonhos, queria tanto realizar aquele objetivo que eu tenho na minha vida, ai eu queria tanto isso, queria tanto aquilo, mas aí a pessoa fica presa, aprisionada no medo, paralisada no medo, e ela não faz uma ação. Então, é o momento de vocês, ó, a justiça fala de quê? De eu precisar equilibrar essas duas forças. A gente precisa, aí vamos voltar para as sombras, a gente precisa do medo? Sim. O ser humano vai conseguir viver a experiência na matéria sem o medo? Não. Então, se o medo representa as sombras, se as crenças representam as sombras, a gente consegue não ter que lidar com as nossas sombras? Impossível. Nós vamos precisar aprender a lidar com as sombras. Digamos que você tem um objetivo e um sonho, né? E para você realizar esse objetivo, esse sonho que você tem que passar pelo medo, você tem que passar pelas sombras. Você vai ter que encarar os seus medos para poder você realizar o seu sonho. Qual é o seu bloqueio? Eu estou fazendo essas perguntas, não é só para você ficar, é para você se perguntar. Se pergunta hoje qual o meu medo, quais são os meus medos, meus bloqueios, quais são as minhas limitações, o que eu preciso transcender hoje, transformar hoje em mim, para que eu possa sair dessa frequência, dessa vibração. E entendendo que existe, sim, sempre. Por isso que a gente faz um checklist. Toda vez que você vai tomar uma decisão, você coloca lá prós e contra. Faz um checklist. E aí, Gina, mas se eu tomar essa decisão, olha, vai acontecer isso, 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 isso. Aí os contra, às vezes eles ganham dos prós. Mas se os prós, mesmo que seja menos, mas está alinhado com a sua alma, não vai valer a pena você pagar esse preço para estar alinhada com quem você é em essência, com a sua alma? A carta da justiça fala aqui, ó, eu preciso vir trazer tudo que está na minha energia nesse momento, colocar na balança e pesar os prós e os contras para tomar essa decisão. Vamos entender melhor, tá? Vamos entender melhor aqui o carro na dimensão espiritual, a lua aqui na dimensão emocional e vamos entender aqui as 4D, que são as 4 dimensões. Vamos entender melhor, trazendo para você, revelando por que está na sombra e como você faz para levar luz, né? Entendimento, compreensão e principalmente conseguir fazer uma transformação aqui nessa situação. Tá bom? Vamos ver detalhadamente então. Deixa eu só tomar uma água aqui. Ok, então vamos lá. O carro. Primeira energia, que eu considero a energia espiritual, tá? Então, dentro do seu campo energético, é o seu campo etérico, energético, energia. E é uma energia que vem do plano espiritual. O que nós podemos ver aqui? Que precisa haver um alinhamento, ou seja, um equilíbrio na sua energia nesse momento. A carta do carro, na dimensão espiritual, ela fala muito de vamos falar do lado sombra. O lado sombra representa quando nós estamos querendo controlar o nosso caminho espiritual. Ou seja, quando ou pode ser controlar o caminho espiritual, controlar ou direcionar uma situação na sua vida conforme aquilo que você está desejando no momento.
Você está querendo agir pelo controle. Agir pela força em vez da consciência. Então, o fato de você estar querendo controlar essa situação, agindo, agindo, fazendo ações, movimentos, forçando. Existe aqui uma ideia de força que você está fazendo nesse momento. Então, o fato de você estar querendo controlar e forçar, entre aspas, né? Está me dizendo que você está agindo pela sombra e não pela alma, pela consciência. E isso está gerando ansiedade. Ansiedade, você quer avançar, mas você ainda não integrou a energia para poder conseguir avançar. Que integração é essa? É se alinhar com a espiritualidade, se alinhar com a sua alma. Então, como eu estava falando para vocês, o tempo todo nós vamos estar aqui nessa dualidade na matéria. O nosso ego é onde estão os nossos desejos, né? Onde estão ali principalmente os desejos, tá? Tudo que é relacionado ao ego está relacionado a um desejo. Então, eu desejo fazer algo, eu desejo obter alguma coisa, eu desejo estar com alguém, eu desejo ter algo, dinheiro, status, poder, eu desejo sucesso, realização, reconhecimento. Então, o nosso ego, ele idealiza a lua, ele idealiza e transforma isso num desejo, seja em relação a algo que você quer obter, seja em relação a uma pessoa. Vocês estão entendendo? Então, essa direção que você precisa nesse momento, porque se você está nessa leitura, me ouvindo, você está no seu processo de despertar. Você já está dentro de um processo de despertar. Então, dentro de um processo de despertar espiritual, não tem mais como a gente agir como a gente agia no passado, quando a gente não estava desperto, quando a gente não estava consciente. Porque lá no passado, o que a gente fazia? A gente forçava as coisas, ia lá com a força do braço, agia, fazia, acontecia e conseguia o resultado, às vezes sim, às vezes não, mas conseguia, mas de uma forma forçada, porque a gente estava fazendo para alimentar o nosso ego. E aí a gente tinha uma satisfação momentânea quando a gente conseguia, ou uma frustração quando a gente não conseguia. E agora o que está sendo pedido é uma integração com a sua alma. Só que quando se trata de despertar espiritual, a gente vai precisar aprender, eu falo em todos os vídeos, que a gente vai precisar aprender a se deixar, né, a se deixar fluir. Porque é isso que a nossa alma pede. Sai do controle, deixa que eu vou estar no comando agora, a minha alma quer estar no comando. Né? Deixa que eu conduzo, porque eu sei para qual direção você deve ir. Não é para as coisas que você deseja que vão alimentar seu ego, mas vou te levar para situações que vão te trazer realização verdadeira, alinhada com o plano espiritual, alinhada com a sua alma, com a sua jornada de alma, com o seu crescimento, com a sua evolução, que é aquilo realmente para que você veio aqui na matéria, para evoluir, para a sua jornada de evolução. Então, as sombras do carro é esse. Muitas vezes a gente está querendo controlar, mas um controle forçado que gera uma ansiedade. Por quê? Porque a energia não... Por que a gente está forçando? Por que a gente está insistindo em querer algo que... E aí você está fazendo tanta força e você não está conseguindo? Porque não está alinhado com a sua alma. Então o carro pede... Aí vamos fazer agora a integração, a transmutação dessa energia, né? A integração... Aqui que o carro pede para você nesse momento é uma direção, que você tem uma direção sim, mas com propósito, ou seja, alinhado com a sua alma. Mas para isso você vai ter que ter um domínio interno. Não controle, mas um domínio. E identificar o que é alma e o que é ego. Essa autoanálise você pode fazer com você mesmo. Eu estou fazendo isso por quê? O seu eu superior vai te responder. Se você perguntar para o seu eu superior, ele te responde. Por que eu estou querendo isso? Aí ele vai dizer para você, você quer alimentar seu ego. Você está buscando alguma coisa para alimentar seu ego aí nessa situação. Aí está tudo bem. E está tudo bem. A gente não tem que
se chicotear por isso, se autoflagelar porque eu estou querendo algo pelo ego, porque enquanto nós estivermos na matéria, nós vamos estar vivendo essa experiência, porque o ego nos ajuda aqui a nos conduzir na matéria. Ele não tem que ser dominante, mas ele vai estar presente em toda a nossa jornada na matéria. Então, o que você precisa alinhar agora? É sabendo que tem coisas que sim, são do seu ego, mas que você vai ter que ter domínio sobre isso e se alinhar cada vez mais com a sua alma. Então, é a minha vontade, nossa, eu tenho, ai, a minha vontade, nossa, você não sabe, eu tenho muita vontade de ter isso, eu quero muito isso, eu quero muito essa situação, eu quero muito esse quero muito, respira, relaxa, ok? Respira, relaxa e começa, ao invés de você ficar focada em, né, demais naquela situação, relaxa, respira e tenta perceber as energias que estão conduzindo essa situação. Porque percebendo, observando as energias, você consegue se conduzir melhor. Tá bom? Então, dentro dessa situação, você avança, mas não avança impulsivamente. Você avança de forma que você observa primeiro. Observa. Ah, peraí, eu estou forçando muito aqui. Então, dá uma pausa. Não força. Porque esse avanço aqui ele tem que ser consciente e não impulsivo. O foco e determinação tem que estar alinhados, integrados. E não um foco obsessivo, né? Se você perceber que você está, ou não, estou obcecada por isso e determinada porque eu quero, pausa. Condução da própria jornada, onde você tenha um domínio sobre essas situações. Nem 8, nem 80. Lembre-se sempre do caminho do meio. Tá bom? Porque é o que gera esse conflito interno. Porque você quer muito, mas não está conseguindo, aí você se frustra, né? Aí vem o conflito. Ou se não, aqui, por exemplo, para alguns pode ser que existam situações entre razão e emoção. Uma hora você quer agir muito pela emoção, outra hora você quer agir muito pela razão. A mente está em um ponto e aí você permanece na dualidade, do ter que escolher. Você está dividida entre a alma e o ego. Você está, ai, minha alma quer isso, mas o meu ego quer aquilo. E aí você se pergunta, por que o meu ego quer aquilo? Lembre-se de todos os elementos do ego. Desejo, poder, posse, controle, status, reconhecimento, tudo isso faz parte do ego. Aí a gente não pode ter isso? Podemos, não tem problema, a gente pode sim querer essas coisas, mas a partir do momento que isso te domina, aí vai ser prejudicial para você. Tá certo? Então aqui a gente tem essa é a escola do equilíbrio, do caminho do meio, como dizia Buda. Tá bom? Então, os enamorados representa isso, você fazer escolhas alinhadas com a sua verdade, com a integração da sua energia feminina, da sua energia masculina. Né? Porque isso está acontecendo dentro do processo de individuação. Então, tem horas que eu estou muito na energia masculina, fazendo, agindo de forma impulsiva, sem pensar, só, né? Ok? Aí, mas o que eu preciso? Eu preciso trazer o feminino. A energia feminina, ela vai me fazer pensar, ela vai me fazer refletir, ela vai me fazer questionar, observar, analisar. Né? Trazer uma consciência. É assim que a gente equilibra. Quando a gente está numa polaridade muito excessiva, e aqui é uma energia masculina muito forte. Aí aqui já pede o equilíbrio das duas forças, né? Aqui nós temos uma energia feminina e aqui nós temos outra masculina. Então, essa integração das forças é importante, tá bom? Razão, emoção, ação, mas também tem a hora da gente saber que a gente não adianta mais eu agir numa determinada situação. E às vezes eu faço uma ação, mas às vezes eu tenho que parar.
Então, a decisão aqui precisa ser tomada, a escolha consciente e não impulsiva, e não por ansiedade, e não por ego, e não porque eu estou querendo algo, né, que está relacionado ao ego. Traga para a luz essas energias, né? Então, eu preciso ter clareza. Eu preciso ter um alinhamento entre razão e emoção, entre mente e coração. Mas entre essas escolhas, essas decisões que eu vou fazer, eu preciso honrar a minha alma. Eu preciso honrar aquilo que está alinhado com a minha alma. É fácil de saber quando a gente está tomando uma decisão pela alma ou pelo ego. Quando eu costumo dizer aqui para vocês, uma dica. Quando eu tomo uma decisão que expande aqui o meu chakra cardíaco, que expande aqui no meio do nosso peito aqui, a energia expande, você sente aquela sensação boa, é uma escolha da alma. Agora, quando você sente isso aqui oprimido, fechado, e aí você sente aqui o terceiro olho aqui, o chakra frontal aqui no meio da testa, aí você sente aquela pressão, aquela coisa negativa aqui, aquela energia, aí você sente que você está fazendo coisas pelo ego. Tá bom? Então, quando o chakra cardíaco se expande, você está alinhado com a sua alma. Quando esse chakra cardíaco está fechado, oprimido, assim, que você sente, chega, dói, é porque você está fazendo escolhas pelo ego. Tá bom? Então, geralmente o ego, você vai sentir a pressão no terceiro olho, e você sente uma pressão, um negócio aqui na cabeça, uma pressão forte, e o chakra cardíaco fecha. Aí é ego. Tá bom? Agora, se você sente o chakra cardíaco expandido, relaxado, você sente aquela sensação boa, sua mente tem clareza, sua mente está clara, não está confusa, né? O terceiro olho tem clareza total aqui, aí sim está alinhado com a alma. Uma dicasinha aí para vocês, porque a lua fala dessa confusão, né? Da confusão, do medo, da insegurança, das ilusões, da ansiedade, e tudo isso prejudica a sua tomada de decisão, fazer uma escolha entre alma e ego, mas dá um desconto para você, porque você está numa transição. Mas você não pode esquecer que você está numa transição. Então, aqui nós estamos trazendo uma leitura para que você tenha clareza do que você está vivendo. Para que você possa, dentro daquilo que você está vivendo, a gente não tem como evitar passar por essa integração de energias. Né? A gente não tem como passar por esse processo de individuação, onde a gente tem que encarar os nossos medos. Quem vai passar a vida inteira sem precisar tomar uma decisão? Quem vai passar a vida inteira sem passar por nenhuma situação de medo e insegurança? Não tem como, a gente vai ter que encarar isso mais cedo ou mais tarde na nossa vida. Então, quando as situações vierem, a gente vai ter que encarar. Tá bom? Ai, mas está confuso. Então, busca clareza. Ah, mas eu estou com medo. Ah, então trabalha a sua coragem. Ah, eu estou insegura. Então, trabalha a sua segurança. Ah, eu estou ansioso. Então, trabalha o alívio dessa ansiedade. Procura ficar calmo, tranquilo. Entendeu? É assim. A gente vai se equalizando, se equilibrando. Nós estamos mergulhando no nosso inconsciente, nós estamos mergulhando no nosso lado sombra para integrar a energia. Não adianta a gente evitá-la, não adianta a gente fugir dela, né? A gente tem que integrar. Tá bom, lá no meu inconsciente tem medo, tem insegurança, tem dúvidas, tem incertezas, tem ilusões. Mas vamos trazer isso, vamos integrar, vamos ressignificar e vamos buscar equilibrar. Como que a gente busca equilibrar uma emoção? Pelos opostos. Qual é o oposto do medo? É a coragem. Então, se eu estou com muito medo, eu vou buscar a energia da coragem para eu me conectar, para eu conseguir superar esse medo. Se eu estou vivendo muito nas ilusões, o que eu faço para trabalhar a ilusão? Vou buscar a clareza para eu sair das ilusões. Né? Aí eu vou usar da minha razão, da minha observação, da minha análise racional para eu sair dessas emoções ilusórias. Então, é preciso lidar com isso para transmutar. Agora, se eu fingir que eu não... Aí, se eu estiver seguindo a vida, eu finjo que eu não tenho medo, eu finjo que eu não tenho insegurança, eu finjo que eu não tenho ilusões, eu finjo que não tem nada disso nas minhas sombras. O que acontece? Vai continuar lá.
tá certo? Adianta eu ser rígido? Então, a lua traz para você aqui no lado luz, para você despertar nesse momento, a sensibilidade. Então, eu tenho que trabalhar a minha sensibilidade, mas não uma sensibilidade emotiva, uma sensibilidade perceptiva, elevada, é diferente. Aí, eu trabalhar a minha intuição, vou aguçar mais a minha intuição, para eu perceber mais as energias, para eu perceber mais as coisas, para eu entender, para eu ter mais clareza, para que eu tenha uma compreensão emocional maior, mais profunda de tudo isso. Sair da rigidez, sair do auto-julgamento. Já falei aqui, não adianta a gente ficar se chicoteando, né? Ai, meu Deus, que eu sou isso, sou aquilo. Eu fico me autoflagelando, me depreciando. Não. Saia da rigidez, do auto-julgamento, do medo de errar. Tá bom? Necessidade de controle, cobrança excessiva, tudo isso tem que sair dessa linha. Se responsabiliza, olha que é muito importante. Para a responsabilidade da escolha. Não adianta. A gente tem que aprender. Isso faz parte do nosso processo de a gente deixar de ser criança e passar a ser adulto. É quando nós começamos a fazer escolhas, tomar decisões e se responsabilizar por essas escolhas e decisões. É uma coerência. Onde a gente tem também que alinhar a coerência entre sentir, pensar e agir. Maturidade, né? Coerência no que eu sinto, no que eu penso e minhas atitudes. Alinhamento com as leis universais, a lei do equilíbrio universal, Carta da Justiça. Decisões conscientes e alinhadas, tá bom? Então, a sua alma tá aqui, ó, vai, avança. A mente precisa escolher. Aí a mente bloqueia, porque não escolhe. E aí, aí vai para a emoção, aí também bloqueia. Por quê? Porque não quer lidar com as emoções. E aí, como é que vai ser isso? Por isso que a vida está aqui, né? A matéria, a energia da matéria nesse momento é que você busca um alinhamento. Tem que lidar com as emoções, tem que lidar com seus medos, tem que lidar com as suas situações. E tem que alinhar a sua mente com aquilo que você verdadeiramente quer que esteja alinhado com a sua alma. Para que esse movimento aqui do espiritual possa acontecer na sua vida. O caminho já está aí diante de você. Mas para você avançar, você precisa escolher com a verdade. A verdade da sua essência, de quem você é, a verdade da sua alma. Mas para isso, você precisa atravessar seus medos e assumir o poder das suas decisões. Ou seja, se responsabilizar por suas escolhas. Entendem isso? É. Então é isso, vamos ver um recadinho final aqui, só para a gente concluir. Vou tirar aqui com os arcanos menores um recadinho final, para a gente ir para a segunda opção. Gostaram desse modelo de leitura? Falem aí nos comentários para mim. A minha formação, meu curso, né, de formação Tarô Consciencial Terapêutico, as inscrições estão abertas. Se você quiser maiores informações, clica no WhatsApp, tá? Domingo nós vamos ter uma live online. Óbvio, né? Online. Vamos ter uma live, tá? Ao vivo. Onde eu vou falar do potencial do tarô. O que o tarô pode acrescentar na sua vida? Né? Que ferramenta poderosa é essa e o que ela pode agregar na sua vida? Olha, tem tanta coisa. Quando eu fui listar, meu Deus, muita coisa. 4 de ouros, ferramenta de autoconhecimento, ferramenta de iniciação à espiritualidade, de expansão da consciência, ferramenta para para o seu autodesenvolvimento, para a leitura dos padrões inconscientes, para transmutar, transformar, leitura da alma, enfim. Tanta coisa que você pode fazer com tarô. Para quem não sabe, o meu curso é uma formação de tarólogo e terapeuta, onde você pode fazer esse curso tanto para quem quer exercer a profissão, quanto também só para quem está buscando autoconhecimento. Se você, não, gente, eu só quero o conteúdo para autoconhecimento. Vai ter muito conteúdo de autoconhecimento na minha formação, tá?
E ainda por cima você pode agregar aí o conhecimento do tarô para ajudar nesse autoconhecimento. 4 de ouros, 5 de copas, tá vendo aqui, gente? Tá vendo? Tudo isso são coisas que nos prendem ao passado. 5 de paus, o conflito. Olha só. Trazendo aqui os padrões. O conflito interno é o apego. Eu não quero deixar ir algo. Um luto eterno aqui em relação ao passado. Tristeza, melancolia em relação a alguma situação que não deu certo, frustração, apegos a sentimentos, ó. Eu apegado. E apegado a coisas que ou já morreram, literalmente, porque nós temos um homem de luto aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo como as imagens das cartas falam com vocês? Olha aqui, 5 de paus. Olha aqui, o que está acontecendo? Conflitos. Aí esses conflitos aqui pode ser você com outras pessoas, um conflito externo entre você e outras pessoas, ou um conflito interno dentro da sua alma. Eu estou num conflito aqui, gente, eu não sei. Não sei se eu deixo essa situação, se eu largo, se eu sigo em frente, eu não sei o que eu faço. Siga a sua alma. Não olha mais para o passado e nem fique apegado a coisas pequenas, porque 4 de ouros é aquele apego a coisa que não acrescenta mais na sua vida, que é pequeno diante da grandeza da sua alma. Entendeu? Então é isso que eu tenho aqui para o grupo 1. Então é isso. Para informações sobre o curso de tarô, o WhatsApp está aqui primeiro, aqui na primeira linha aqui da descrição do vídeo. É só clicar aqui onde tem o título, né? Eu já tenho o meu número do WhatsApp para você obter mais informações. E domingo, às 19 horas, nós vamos estar ao vivo aqui no canal, tá? Para que eu possa trazer mais informações para vocês sobre o tarô. Então, enquanto isso, você deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve e ativa o sininho para novas notificações, para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. E conta aí para mim nos comentários, diz para mim o que você achou da leitura, se você gostou, se foi interessante para você, se isso te acrescentou em alguma coisa, tá bom? Gratidão, vamos agora para o grupo 2. Vamos lá para o grupo 2. Vamos ver então como estão as suas energias, quais são os aconselhamentos, direcionamentos e orientações para você nesse momento. Lembrando que é uma leitura dos seus corpos sutis, das 4 dimensões, né? A leitura tétrade. E com isso a gente consegue entender onde que você está emperrado, onde que você está bloqueado. Ai, Gina, meus caminhos estão fechados, né? Então, você vai aprender a desbloquear seus caminhos com o tarô. Não precisa fazer magia, tá bom, gente? Ai, ai. Eu tô falando assim, os caminhos fechados, que é a linguagem que a gente aprendeu, né? Na espiritualidade aí. Essa espiritualidade mais antiga, né? Que falava muito essa linguagem. A gente tem que entender que houve aí uma renovação. Então, por exemplo assim, não foi só a tecnologia que avançou na Terra, a espiritualidade também avançou, tecnologicamente falando, né? Então, muitas vezes a gente quer ficar preso a significados do passado, a crenças do passado, mas tem toda uma renovação acontecendo energética no planeta. Automaticamente, todas as ferramentas espirituais que existem na matéria estão sendo atualizadas também. E eu estou trazendo para vocês aqui uma atualização do tarô, até mesmo um resgate da essência, da raiz do tarô, que é essa ideia de nós usarmos o tarô como ferramenta de autoconhecimento, iniciação e expansão da consciência, né? Porque foi para isso que a ferramenta tarô foi criada, né? Então, nós temos aí as primeiras menções a essa ferramenta tarô, nós temos lá no Egito Antigo, lá nos conhecimentos, né, de Hermes Trismegisto, de Thoth, livro de Thoth. Então, é muito antiga, é muito antigo esse conhecimento e ele foi desenvolvido para ajudar o homem a evoluir aqui nesse planeta. Então, nossa alma, ela reencarna aqui, ela estava perdidinha, não sabe que direção tomar. Aí, o que aconteceu? Hermes Trismegisto canalizou, né, uma ferramenta que pode nos auxiliar e nos direcionar nessa jornada de evolução que nós estamos vivendo aqui na matéria, tá bom? Então, para quem gosta de tarô, sente um chamado, quer aprender para si mesmo, para autoconhecimento, eu estou lançando o meu curso de tarô consciencial terapêutico.
onde você vai ter uma formação de tarólogo e terapeuta certificada, ok? E vai ter, o que vai ter mais nesse curso? A gente vai aprender muito tarô, obviamente, mas a gente vai ter muito, muito material para autoconhecimento. Então, se você está buscando autoconhecimento, essa formação é para você também, independente, tá? Porque é nisso que a gente vai focar, no autoconhecimento, na expansão da consciência, processo iniciático e espiritual. Vamos ver aqui, então, primeira carta para o grupo 2. Sacerdotisa, dependurado, o sol e estrela. Que lindo! Energia linda, né? Sol e estrela, uma energia incrível, tridimensional. Vamos ver então aqui para o grupo 2, vamos analisar aqui as sombras, vamos trazer aqui uma... Primeiramente, deixa eu entender aqui o que eu vejo no geral. No geral, eu percebo que tem algumas pessoas aqui que estão, né, desenvolvendo os seus dons espirituais. E existe um momento, digamos assim, de paragem na sua vida, onde as coisas podem estar paradas, estagnadas. Mas a espiritualidade fala que isso logo vai passar, porque o sol já vem aqui trazendo uma clareza, trazendo uma direção para você. E trazendo um entendimento de coisas que você estava, aí de repente, você estava parado há algum tempo, coisas que você não estava entendendo, você vai ter uma clareza disso. E a partir do momento que você tiver a clareza dessas situações que você está vivendo, aí as coisas começam a fluir novamente, tá bom? Mas você vai ter clareza, você vai fluir, mas você vai continuar num processo de cura. Então, porque muitas vezes a gente está dentro do nosso processo de despertar espiritual, então a gente se empolga, né? Então, às vezes a gente está num momento ali, as coisas estão meio complicadas, aí quando melhora um pouquinho, que eu tenho uma clareza de nada, de uma coisinha, eu esqueço de continuar o meu processo. E aqui eles estão pedindo para você não esquecer que você ainda vai continuar no processo de cura, porque a estrela é uma continuidade no seu processo de cura emocional. Então, por mais que você saia desse momento de estagnação, onde as coisas estavam muito paradas, mas você não vai poder esquecer da cura que você está fazendo, tá bom? Então, vamos ver agora individualmente aqui as 4 dimensões. Então, o que nós temos aqui? Na primeira opção, nós tínhamos aqui um impulso, que era a carta do carro, né? Que era alguém que estava querendo direcionar as coisas, mas controlando. Aqui não, no grupo 2, nós já temos uma situação. Você tem um chamado interno nesse momento para silenciar. Mas, e render-se ao processo. Permitir que a alma conduza esse processo. Ok? Essa leitura mostra que a sua consciência está sendo levada para um nível mais sutil. Então, você está se desenvolvendo nessa parte nesse momento. Então, o processo do seu despertar espiritual nesse momento, ele está sendo levado para um nível mais sutil, onde você precisa desenvolver menos ação, mais percepção, desenvolver mais percepção, menos controle automaticamente também, mas uma entrega, uma rendição, porque sacerdotisa com o enforcado é uma rendição. Eu me rendo ao processo. Eu tenho que me render, eu tenho que passar eu tenho que integrar aqui essa energia. Tá? E para você integrar essas duas energias, você vai precisar se render ao processo. Só que eu já captei aqui pela energia que isso não vai mais demorar muito tempo. Fica tranquila. Você já está há muito tempo nesse posicionamento aqui, não vai demorar mais tanto. Logo você vai ter uma clareza aqui. Tá? Então, nesse momento, o mais importante é você estar gestando aqui, como se você estivesse num processo de gestação. É isso aqui. Eu estou gestando a energia, eu estou trabalhando a energia de forma sem ação, sem movimento, mas trabalhando a energia, desenvolvendo a minha intuição, desenvolvendo a minha percepção, né? E eu deixo esse processo fluir naturalmente,
sem querer controlar. A gestação. A criança não passa 9 meses na barriga? Tem que passar. A mãe não pode tirar antes do tempo, né? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui na sua energia nesse momento, tá bom? Então, deixa a energia gestar. Porque a criança vai nascer. Tá aqui, ó. Criança no cavalo. Engraçado que eu usei a metáfora, mas eu não tinha visto aqui a criança, agora eu vi. Entendeu? Interessante, né? Então, a sacerdotisa fala que para você evitar nesse momento, evita, porque as sombras da sacerdotisa falam de desconexão da intuição. Então, se você percebe que você desconecta da sua intuição, já logo volta, busca reconectar com sua intuição novamente. A sua voz interior está falando com você. Ouça a sua voz interior, não ignore. Tá bom? E busca respostas. A Sirene. A Sirene que já faz parte dos meus vídeos. Então, e busque respostas através dessa observação. Busque as respostas, não procurando, indo, não, vou procurar as respostas através da observação, através dessa, vou aqui, digamos assim, afiar a minha intuição, afiar a minha percepção e vou encontrar essa resposta observando o campo mais sutil, as energias sutis, e eu vou encontrar a resposta nessa energia mais sutil, ouvindo a voz interior e percebendo as energias. É isso que você tem que trabalhar aqui com a sacerdotisa. Tá bom? Por isso que você precisa de silêncio, recolhimento, né? E escuta interna. Trabalhe bastante nesse momento. A escuta interna, conexão com as energias, com o sutil, com o invisível. Tá? Você precisa se conectar. Então, nesse momento, você vai ser lapidado. Você que conectou aqui com a segunda opção, nesse momento você vai ser lapidado nessa parte sua. A sua intuição vai ser lapidada, a sua percepção vai ser lapidada, mas para que isso aconteça, a conexão com o invisível, conexão com os corpos, com as energias sutis, com os corpos, não, perdão, com as energias sutis, acontece a partir desse recolhimento e da escuta interna, que você vai atentar mais para ouvir a voz interior. E aí você vai poder aprofundar na sua intuição, aprofundar na sua sabedoria interior, porque sim, todos nós temos sabedoria interior. Mas a gente precisa conectar com essa sabedoria. E se conectar também com a espiritualidade mais elevada, tá? O dependurado, ele fala dessa sensação que você estava tendo de estagnação, de bloqueio mental, de resistência à mudança, né? Como se estivesse tentando, você estava tentando se movimentar, tentando mudar as coisas, tentando fazer as coisas, mas não estava tudo estagnado, parado, não é isso? Nada acontecendo, tudo travado, é isso que a gente fala. Tá tudo parado, tá tudo travado, não consigo, né? Então, mudar a sua percepção aqui é justamente você se render ao processo de... Para você sair dessa falsa percepção de que tá tudo parado, estagnado, bloqueado, travado, sei lá o quê, você muda a sua percepção aqui, por exemplo, eu estou gestando a energia, eu estou no momento de gestação. Estou trabalhando a energia parada nesse momento. Depois ela vai entrar em movimento, no momento certo. Quando a criança for nascer, aí a energia entra em movimento, em ação. Porque quando a criança começa, quando a mulher começa a sentir as dores do parto, gente, não tem quem segure. Então, assim vai ser com a sua energia, quando ela começar a se movimentar, para brotar aqui, né, a semente. Para a criança nascer, brotar a semente em si. A simbologia que você queira, né? Tá? Então, um dos maiores desafios dessa energia é justamente a rendição. Eu preciso me render a esse processo de gestação. É uma pausa consciente. Veja as coisas por outro ângulo. Veja que aqui é uma gestação, uma pausa consciente, uma gestação. Estou gestando a energia. E essa energia, daqui a pouco ela vai, nascer. A criança vai nascer. Tá bom? Isso é expansão de consciência. É quando a gente aprende a expansão da consciência aqui, que está acontecendo para você, a iluminação que está acontecendo para você nesse momento. Tá vendo que a cabeça está iluminada, ó? A cabeça iluminada e o sol aqui em cima. Ó. Aqui, mudando a percepção, tá de cabeça para baixo. Daqui a pouco você vai estar com a cabeça para a posição correta e aí, pum, expande a consciência, você vai ter clareza. E aí vai florescer, e aí vai nascer, e aí você vai movimentar, e aí você vai poder agir, seja lá o que for na sua vida. Uma nova visão,
uma nova consciência, liberta dos padrões mentais, dos bloqueios, de tudo aquilo que estava te prendendo aqui nessa fase, tá? Então, a expansão está a caminho. Mas tem algo aqui. O Sol, no lado sombra, ele fala do medo de se expor emocionalmente. Dificuldade, de repente, de lidar com o seu próprio brilho, com a sua própria luz. Então, analisa aqui, se auto-observa. Gente, vocês lembram que lá... Ah, não, você não lembra, mas se você viu a primeira opção, a Lua saiu nessa posição e aqui saiu o Sol. O Sol, ele sai aqui como um desafio para você, por exemplo... Eu tenho que aprender a sustentar a minha própria energia, a minha própria luz. Quando eu sair dessa etapa aqui, eu vou ter que estar muito bem preparada para manter a minha energia, para manter a minha luz, para sustentar. Para não voltar para o ciclo anterior. Para você sustentar a sua energia para o próximo ciclo que você vai adentrar, nessa expansão de consciência que você vai ter em breve, ou já está acontecendo, você vai precisar agir com autenticidade e com verdade. Então, você vai ter que ser autêntico nessa nova fase. Você vai ter que expressar a sua verdade, seja lá o que isso signifique na sua vida. Autenticidade, expressão da verdade e se permitir ficar alegre. Se permitir, tá vendo? A criança está nua, sentadinha aqui no cavalo e está se jogando. Aqui é a inocência, a representação da inocência, da alegria, da criança. Ela se joga na vida e ela vive, né? Ela não questiona nada, ela só vive o momento com alegria. Então, é isso que vai sustentar esse próximo nível que você está indo. A sustentação vai ser a sua autenticidade, a sua expressão da sua verdade. Você vai ter que expressar a verdade e se permitir sentir alegria na sua vida. Ou permanecer na alegria. Ah, mas aconteceu aqui, mas aconteceu não sei o quê, mas a pessoa, mas a situação. Independente das pessoas, independente da situação, independente do que... É o que eu falo para vocês. Aqui está sendo um chamado para você aprender a se guiar dentro de um processo onde você vai ser feliz, realizado, independente de outras pessoas, independente de se outras pessoas estão correspondendo ou não às suas expectativas, porque a gente vai ter que cessar essa ideia. Vou fazer aqui uma outra analogia, por exemplo. O meu termômetro não pode ser o outro. E o que nós temos feito como humanidade nós temos feito as pessoas de termômetro na nossa vida. Então, por exemplo, eu me relaciono com a pessoa, pode ser relacionamento de família, relacionamento de trabalho, relacionamento amoroso, seja lá qual for o tipo de relacionamento, nós estamos condicionando o nosso estado emocional a essas relações. Então, como se eu estou usando o outro como termômetro. Se eu estou bem nessa relação, então eu estou bem também. Mas se essa relação aqui está ruim, então eu não estou bem. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui é muito profundo, essa mensagem aqui. Então, a autenticidade é que eu tenho que buscar a minha realização, a minha clareza, eu tenho que buscar a minha verdade, a minha alegria, a minha autenticidade. Mas, gente, isso aqui não vai isentar você de ainda lidar com desafios e com pessoas que são desafiadoras para você. Estar num estado de alegria e realização não diz que você não vai ter desafios. Você vai precisar lidar ainda com aquele seu familiar que é difícil. Você vai precisar lidar ainda com aquela situação amorosa que às vezes é complexa. Você vai precisar lidar com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho, com os seus supervisores, gerentes, superiores, enfim. Vocês estão entendendo aqui? Então, a verdade, a minha autenticidade. A minha verdade é o quê? É a alegria, é a realização, é a satisfação. Independente daquilo que me cerca, das pessoas e situações. Porque a leveza emocional é que vai fazer você permanecer nesse estado de expansão, de alegria, de realização, de clareza. A carta do Sol é uma das cartas mais poderosas do tarô.
É a felicidade genuína, autêntica, verdadeira, uma felicidade, uma alegria que vem da sua alma. Que não é uma felicidade que depende da gente estar lá na balada e tomando alguma coisa para ficar legal, né? Uma cerveja, um vinho, sei lá. Entendeu? Então, essa alegria, ela é uma alegria momentânea. Não, eu vou lá, eu danço, eu me divirto, né? Entendeu? É momentânea. Mas essa alegria aqui vem da alma. E para ela permanecer, a alegria da alma, ela é muito sensível. Essa alegria que vem da alma, ela é sensível se nós não soubermos direcioná-la e conduzir o nosso estado emocional, facilmente a gente se envolve com os fatores externos, com os acontecimentos externos. E aí a gente perde a conexão com a nossa alma. Quando você perde a conexão com a sua alma, aí você volta para tristeza, para melancolia, né? Entendeu? Para frustração. É muito sutil aqui. Porque nós temos a estrela na sequência falando muito aqui da necessidade de a gente permanecer na fé. Porque a estrela nas sombras significa falta de fé no futuro, falta de confiança, desânimo, sensação de não estar vendo os resultados. Então, é a minha percepção negativa da história. Percebe que aqui é a minha percepção negativa e aqui é a minha percepção positiva. Então, para eu permanecer na minha percepção positiva, eu preciso. Aí vem para o lado luz da estrela. Vamos trazer o lado luz para você se sustentar aqui nesse estado. Confiança em você, confiança no processo, confiança na espiritualidade, fé, a estrela, os significados da estrela é fé, esperança, né? Confiança. Confiança, a primeira coisa que eu falo, confia em você, confia no seu potencial, confia na sua capacidade, confia na espiritualidade, confia no processo da vida. Seja paciente nos ciclos, nas situações que você precisa viver. Se alinhe com a energia da vida, né? O taoísmo, eu não sei se é o taoísmo ou o budismo, eles falam sempre trazem reflexões, tem muitas aqui no YouTube, procure essas reflexões do taoísmo e do budismo, que eles comparam a vida como se fosse um rio, né? Então, você se permitir fluir como se fosse um rio que vai fluindo no seu fluxo natural, sem forçar nada, ele vai só desviando ali né? Vai desviando, contornando, né? Então, aprender a estar nesse fluxo da vida, como se fosse um rio, onde nós apenas vamos ali desviando. Ah, aqui tem um bloqueio, tá, então vou procurar aqui e por aqui, entendeu? Então, o rio, ele vai procurando, por isso que o rio é sinuoso, né? Ele é todo sinuoso, porque ele vai desviando dos obstáculos, né? E tem horas que ele ultrapassa. Tem horas que ou ele passa pelo obstáculo, né? Pelas pedras, pelos obstáculos no caminho, ou ele desvia. Então, na sabedoria interior que a gente precisa ter para conduzir nossa vida. É um momento de cura para você, cura energética, né? Cura emocional. E para que você possa vir com essas novas manifestações na sua vida. Para esse novo ciclo, você vai estar manifestando novas coisas, mas baseado nessa expansão, já nesse novo nível, nessa nova frequência vibracional que é aqui a carta do Sol, a expansão, uma energia mais expandida, mais elevada, mais consciente. Tá certo? Então, eu vejo você aqui numa transição. É isso que eu vejo. Tá? Nem tudo precisa ser feito através de ações. Nem tudo. É isso que a gente precisa aprender. Algumas coisas precisam ser sentidas, silenciadas, gestadas, porque aqui é o processo da nossa alma. E aí, logo mais, vai haver clareza. Vai haver clareza, vai haver expansão. Tá certo, grupo 2? Vamos ver aqui, então, vamos complementar a mensagem de vocês. Então, aqui é uma mensagem para quem... Gente, será que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida? Será que eu estou no caminho certo? O que está acontecendo de errado? Não tem nada de errado, é um processo aqui que está acontecendo, é um fluxo natural, tá? É um crescimento aqui da sua alma, né? Uma expansão que está acontecendo. Vamos ver aqui, então, a complementação para a gente finalizar.
Vamos ver aqui então, primeira mensagem final para o grupo 2. 2 de espadas. Eu tava olhando para essas duas torres aqui, né? E aqui a gente representa a razão, a clareza, aqui o yin, aqui representa o yang, e aqui representa o yin, né? Dia e noite, luz e sombra, masculino, feminino, tá? É a representação, razão, emoção, é o equilíbrio das polaridades. E aí veio 2 de espadas, que é a dualidade, né? Tá vendo? Uma espada para a direita e uma espada para a esquerda. A minha aqui no caso. Não, no caso é para minha esquerda e para minha direita aqui. Ok. Razão e emoção, o equilíbrio. Uma paragem, né? Tô parada, estagnada. 6 de ouros. A necessidade de equilíbrio. Pesar os prós, os contra. 6 de ouros fala de uma busca por equilíbrio. 7 de espadas. Tá vendo? Olha, 7 de espadas fala de quando a gente não confia. A gente não confio, eu sou a pessoa que eu tenho que estar fazendo do meu jeito e fazendo ações para poder, porque eu só confio naquilo que eu controlo. Se eu não, esse negócio de ficar parada, eu não confio que as coisas estejam acontecendo parada, mas acontece. Olha só, 2 de copas, né? Integração das energias masculino e feminino, que você está dentro do processo que nós chamamos do processo de individuação de Jung, aqui você está passando pelo equilíbrio, agora entendi. Energia feminina e masculina. Integração do masculino e do feminino, 2 de copas. Você está no processo de individuação, você está bem assim no meio do seu processo de individuação, onde você está curando o masculino e o feminino internamente. E aqui a espiritualidade já falou, né, que você já vai finalizar esse processo, não vai demorar muito, você vai finalizar esse processo. Então aqui você está na energia feminina, gestando, tá tudo parado. Para você tá tudo estagnado, tá tudo parado, você já está entrando em desespero, mas calma, porque vai abrir a energia masculina. E aí o movimento volta e aquilo que estava sendo gestado vai brotar, vai nascer e você vai expandir novamente. E aí sim você entra na energia yang, que é de movimento na sua vida. Mas o processo de cura continua, né? Vai precisar continuar ainda se equilibrando emocionalmente, mentalmente dentro das situações, seja lá o que for, tá certo? Mas que precisa parar de ser desconfiada. Pare de ser desconfiada. Você desconfia de tudo, né? Você desconfia que as coisas estão estranhas, que o processo não está acontecendo, você não confia nessa energia parada, você quer movimento na sua vida. Entendo, eu sei muito bem como é isso, tá? Mas é tempo de equilibrar, é tempo de equalizar as coisas, masculino e feminino. Pode ser que tenha alguma questão financeira nesse momento que está pesando para você, mas calma. O sol é um sim absoluto aqui nessa leitura. As coisas vão se abrir para você. E você precisa confiar que elas não vai faltar, vai abrir na hora certa. Nem antes nem depois, na hora certa vai se abrir. Tá bom? Olha só o fluxo aqui da água do rio, fluindo, expansão, clareza. Certinho, grupo 2? É isso então que eu tenho para vocês. Se você tem um chamado para aprender tarô ou sente que você precisa aí de um trabalho de autoconhecimento, de expansão da consciência, eu estou com a minha formação Tarô Consciencial Terapêutico, né? Minha formação está aberta, as inscrições estão abertas para vocês se inscreverem e participar aí da nossa primeira jornada, né, de Tarô Consciencial Terapêutico, onde vocês vão aprender tarô, né, tanto aprender tarô tradicional, quanto também usar essa ferramenta para trabalhar o seu autoconhecimento, expansão da consciência, fazer leituras, né, que vão te ajudar a expandir a consciência mais rapidamente. A ferramenta tarô é uma ferramenta poderosa, tem muitas utilidades, né, muitas utilidades na nossa vida, aumentar a nossa percepção, a nossa intuição, desenvolver a nossa espiritualidade,
fazer a leitura do nosso inconsciente, das sombras, dos padrões, para a gente curar mais rápido, coisas que a gente levaria aqui 5 anos na terapia, a gente consegue trazer muito mais rapidamente com o tarô, fazendo a leitura do nosso inconsciente, a leitura da nossa alma, para a gente trabalhar essa parte do autoconhecimento, se aprofundar muito mais rapidamente do que, né, numa terapia tradicional, que às vezes é muito longa, demorada, e tem um custo muito alto. É importante também, obviamente, mas o tarô nos ajuda a chegar no cerne da questão com muita facilidade. E isso faz a gente expandir a consciência, né? Faz a gente crescer, a gente evoluir. Só que essa ferramenta, ela tem sido subutilizada, né? Aí nos últimos 500 anos, porque ela é muito mais antiga, né? Mas ela só chegou na Europa no século XV. Mas aí nos últimos 500 anos ela tem sido usada apenas para adivinhação. Que é tipo assim, 10% do potencial do tarô. A parte adivinhatória é só uma partezinha do potencial do tarô. Então tem toda uma outra potencialidade aqui nessas cartas, nessas lâminas, nessas imagens, né? Toda uma mitologia, uma simbologia envolvida que vai nos ajudar dentro do nosso processo de autoconhecimento, expansão da consciência. Porque foi para isso que a ferramenta tarô foi criada, não foi para fazer adivinhação. Essa parte da adivinhação foi uma função secundária que foi dada para o tarô depois que ele foi criado, porque ele foi criado para ser uma ferramenta de autoconhecimento e crescimento espiritual. Então, a gente está tentando resgatar aqui, né, a raiz do tarô. Bom, se você tem interesse em saber mais sobre isso, meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Um link para você obter mais informações, tá bom? Sobre a formação. E é isso. No mais, se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho para novas notificações e hype esse vídeo aqui. E deixa aqui nos comentários para mim, diz para mim que se essa leitura acrescentou, né, na sua vida, se foi importante você ouvir essa mensagem nesse momento, se te agregou, tá? Gratidão a todos e até o próximo vídeo. Gratidão.